Estou realmente estarrecido, muito triste, impactado com essa questão do homicídio da criança Henri Borel. Assim como aqui na CNN, há pouco a repórter falou, ela se sensibilizou porque ela tem um filho da mesma idade e ficou imaginando como é que seria essa violência contra o seu próprio filho. E eu também tenho um filho de uma idade muito semelhante e fico pensando como alguém pode ser violento, agressivo, ao ponto de dar uma pancada para romper o fígado de uma criança e essa criança morrer de hemorragia interna. De celular que levam, tudo indica, né, de acordo com a polícia, claro, que eles foram os autores desse crime. Também tem um outro fator ali que foi determinante para essa prisão temporária, que foi a tentativa de atrapalhar as investigações, né, Evandro? A gente estava até falando aqui um pouquinho antes, no início do Visão, que o que foi a chave ali para essa investigação e para a gente acordar hoje com a prisão do casal foi o depoimento da babá, que tomava conta do Henri. O Henri, de apenas 4 anos, morava com a mãe recentemente tinha ido morar com o Dr. Jairinho na Barra da Tijuca, e essa babá na delegacia disse que o clima da família era harmonioso, que eles conviviam ali com brincadeiras, de forma carinhosa, só que aí, posteriormente, ao apreender um telefone celular, os policiais identificaram uma troca de mensagens entre essa babá e a mãe de Henri. E nessas mensagens ela falava das agressões que, segundo as mensagens, eram rotineiras. Agressões praticadas por Dr. Jairinho contra o Henri Borel, de apenas 4 anos. E aí, de acordo com o relato da babá, essas agressões aconteciam sucessivamente, olha só, no mesmo quarto, no quarto do casal, que foi onde Henri foi encontrado morto há exatamente um mês, no dia 8 de março. Assim como o caso da Isabela Nardoni, esse do Henri Borel causa uma grande comoção porque são crianças que elas não podem se proteger. São crianças que sofreram agressões nesse caso específico repetidas. Já foi verificado que o vereador Jairinho, ele fazia agressões repetidas à criança e que até tinha um quarto do terror. O quarto dele, ele espancava a criança várias vezes nesse quarto. E aí, até a babá, uma vez que foi dar um banho na criança, ele disse para não molhar a cabeça porque ela estava com dor de cabeça. Só que, na verdade, a criança tinha sido agredida. Então, essas agressões, o que se verificou é que elas eram costumeiras. Elas eram frequentes. E no dia da morte, elas alcançaram um ápice, até a criança não aguentar de tanta porrada, por ter sido espancada. Em relação aos elementos que nós temos, sobre a autoria do crime, dos dois, não há a menor dúvida em relação a isso. Existem, evidentemente, os senhores acompanharam, nós fizemos 3 perícias no imóvel. Então existem laudos pendentes, é por isso que é uma prisão temporária, a investigação segue, a investigação não está encerrada nesse momento. Entretanto, nós já reunimos até o presente momento provas muito fortes, muito convincentes a respeito de toda essa dinâmica e participação de cada um deles. Faz um mês. O vereador acusado da agressão, do espancamento até a morte, ele é bastante conhecido e influente no Rio de Janeiro. E ele já foi acusado de outras agressões. Vizinhos já relataram outras agressões, mas aí um problema. Sabe aquele negócio que eu não meto a colher no casamento do outro? Ou lá vou fazer me meter no problema do outro? Cara, a gente tá falando de crianças. Ele agredia crianças. Essas crianças são indefesas. E as pessoas que poderiam ter denunciado, não denunciaram esse agressor, poderiam ter salvado uma criança. Veja só, o perfil dele é todo de um psicopata.
E aí você tem que entender que o psicopata é aquela pessoa que tem uma convivência social, mas ele mostra um distúrbio em certo ponto. Pode ser que esse vereador ele tenha um problema seríssimo com criança. E aí, para você identificar isso, realmente só uma análise psicológica que vai diagnosticar que problema seria esse. Mas uma pessoa dessa é um grande perigo para a sociedade. Veja que o espancamento de crianças, e no caso do Henri Borel, até a morte, era frequente na vida dele com outras namoradas. Talvez até o padrão que essas namoradas tenham filho fosse o que ele procurava. Mas aí, como eu disse, é necessário um exame psicológico mais profundo para detectar as características desse assassino. Do convívio de uma criança de 4 anos, filho dela, é importante que se diga que ela tem uma obrigação legal de fazer isso. Não se trata simplesmente de uma obrigação moral, é uma obrigação legal, imposta pela legislação brasileira. Além disso, quando nós verificamos o posterior, depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri, ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. A polícia do Rio de Janeiro conseguiu resgatar inúmeras mensagens que tinham sido apagadas justamente por a utilização de tecnologia muito avançada. E o trabalho da polícia do Rio de Janeiro foi exemplar para esse caso. Não sofreram influência política e estão mostrando um resultado fantástico. Está de parabéns a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A mãe da criança foi avisada pela babá que o menino sofria agressões e não fez nada. A mãe da criança deu depoimento depois do homicídio, protegendo o assassino. Eu me pergunto, cara, que mãe é essa que não protege o seu filho e, quando o mais grave acontece, que é o seu filho morrer, ela protege o assassino, em vez de denunciar esse filho da puta. Do Instituto Médico Legal, lesões na cabeça, na frente e na lateral e também atrás da cabeça, lesões no nariz, hematomas no punho e também no abdômen, contusões no rim e no pulmão, e ele se queixava de dores na barriga e também dores no joelho, por causa, segundo o menino contou a babá, de uma rasteira que foi dada pelo vereador Dr. Jairinho. Todos esses detalhes e essas informações estão sendo investigadas pela polícia e nós temos inclusive trechos dessa coletiva que foi dada hoje. Faço aqui um clamor especial para os casais que estão em separação, que estão divorciados, que acompanham seus filhos. Eu constantemente pergunto ao meu filho, não por desconfiar da minha ex-esposa ou desconfiar de alguém, mas isso, você imagina, nesse caso do Henri Borel, a criança não se comunicou porque tinha medo do vereador, que ameaçava a criança depois de cada espancamento que ele fazia. Então uma criança de 4 anos, 5 anos, eu não falo nem de crianças mais novas, mas crianças nessa idade têm dificuldade de comunicação. Muitas vezes elas são agredidas por pessoas que você pensa estar acima de qualquer suspeita e na verdade é um agressor. A maior parte desses agressores, como é esse caso específico desse homicídio, é de dentro de casa. É preciso que as pessoas tenham consciência e você, que é parente, que é pai, que é mãe, que é parente, que é vizinho, quando visualizar, certo? Um problema de agressão contra crianças, entenda que é a sua obrigação de se manifestar.
uma criança indefesa. Então, você tem a obrigação, sim, de meter sua colher nessa situação, de defender uma criança, porque essa criança não tem como se comunicar direito, não tem como expressar, e aí você vai deixar uma criança morrer? Você vai deixar uma criança ser agredida até que haja o rompimento do fígado e uma hemorragia interna? Eu só espero que essa influência política que o vereador Jairinho tem no Rio de Janeiro não possa repercutir para que ele fique impune. E também, eu peço que quando você vê uma criança como essa, que vomitava quando chegava na casa da mãe, tá? Isso aí é um alto índice de estresse. Que ela recusava, pedia para não ir para casa dele. Que quando eles ficavam... Cara, é difícil. Que quando eles ficavam a sós, o padrasto agredia a criança. Então, aprenda a escutar. Aprenda a ouvir. Uma criança, ela é vítima de uma situação como essa e não é possível que nós adultos não tenhamos empatia, não tenhamos compaixão. Precisamos cuidar melhor das nossas crianças. E esse caso, infelizmente, ganhou grande repercussão, mas ele acontece diariamente no Brasil.